Olá, sou André Grangeiro, psicólogo, acompanhante terapêutico e especialista em dependência química. Eu estou aqui com vocês numa residência, a minha, né? E nada mais do que um local onde se passa a maior parte dos acompanhamentos terapêuticos, que é residencial. Vamos falar mais adiante. Mas para falar de AT, quando surgiu, vamos ter uma breve história aí. Surgiu das reformas psiquiátricas, né? Da luta da reforma psiquiátrica, começou nas décadas de 70, 80, final da década de 80 para 90, veio a lei do deputado Paulo Delgado, 12.216, se não me engano, né? Na Constituinte também de 88, o surgimento do Sistema Único de Saúde, né? Que aí se criaram-se os CAPs, os NADs, as moradias assistidas, hospitais dias, tudo dentro desse contexto dessa época, né? E o que era a reforma psiquiátrica? Nada mais do que eram hospitais, né, ou manicômios da época, né, que tinham seus pacientes que ali viviam por anos, décadas, né? E com essa extinção, eles precisaram retornar, né, aos seus lares ou amigos ou moradia assistida, e precisavam também de ter profissionais dando sequência nos tratamentos. Aí surge, né, alguns profissionais que já trabalhavam nesses hospitais, ou até mesmo os profissionais da época, né, psicólogos, TOs, né, que davam esse suporte a esse paciente que precisava dar continuidade ao seu tratamento, né? Então esse é um dos surgimentos da época do acompanhamento terapêutico. Temos também, né, o Brasil é novo em relação a isso. Um dos países que muito se destaca o acompanhamento terapêutico é na Argentina, né, que nós temos aí grandes autores, né, em 1985. No Brasil, para ter uma ideia, as primeiras traduções de artigos foi em 1990, né, que tivemos aí um conhecimento um pouco mais da tradução do que é o acompanhamento terapêutico no Brasil, né? Então, baseia-se nisso. A história dessa época, desse surgimento, né? A importância que tem o acompanhamento terapêutico, né, para com esse paciente, dar continuidade. Eu acho que aí nós vamos descrever agora o que é ser esse acompanhamento terapêutico. Na verdade, nós precisamos falar de características, né, do acompanhamento terapêutico, os seus objetivos, suas funções, né, a quem se destina, né, que isso é importante, não só na dependência química, como outras áreas, né, modo de realização, fundamentações teóricas também, porque é embasado em questões científicas e psicológicas, né, autores. Então, precisamos falar um pouco disso. Na verdade, o acompanhamento terapêutico ele é destinado para quem? Além da dependência química, nós temos as pessoas de TDAH, depressão, ansiedade, né, psicoses, né, que precisam desse acompanhamento. A questão de inclusão escolar, que é muito usado, um exemplo, as pessoas que da área comportamental que utilizam do ABA, né, o autismo, né, então quer dizer, precisam desse profissional capacitado, né, especificamente, né, nessa abordagem comportamental para poder suprir ou dar o tratamento adequado para esse paciente. Em específico, o nosso aqui, né, nessa videoaula, é a dependência química, né? Que é o acompanhamento terapêutico, que é importantíssimo, né, o papel do profissional do acompanhamento terapêutico, né? Mas para falar de acompanhamento terapêutico, eu acho que nós podemos citar 3 pontos importantes do acompanhamento terapêutico. Eu acho que as suas características, que é um setting aberto, né, o diálogo com a família, né, e a questão do trabalho em equipe. O que é o setting aberto? Né? O próprio nome já diz, setting aberto, local aberto. Foge dos locais de atendimento fechado, né? Que é o setting fechado, que seria consultório e instituições.
Não desmerecendo, pelo contrário, tem a sua importância, muito importante essa questão do setting fechado, que é a psicoterapia, o médico, alguns trabalhos de TOs, é extremamente importante. Mas o AT em específico, ele trabalha fora disso. Ele trabalha no cotidiano, no dia a dia. É onde? Nos parques, shoppings, a domicílio, praticamente, no local de trabalho desse paciente, né, aonde há necessidade, aonde vive, né, o cotidiano desse profissional. Eu acho que é de extrema importância trabalhar essa questão do setting aberto. E não é tão simples assim, porque profissionais conseguem trabalhar em setting fechado, né, que você tem o seu ali o controle do ambiente, né? O setting aberto você não tem controle, porque você tem pessoas, tem coisas acontecendo ao seu redor e você precisa ter uma capacidade grande de lidar com aquela situação, tanto com o paciente como a sua, e de interferências do ambiente. Então, quer dizer, olha a complexidade que é do setting aberto, né? Não é tão simples assim, no sentido de que, eu atendo, não, você tem que ter aí um trabalho de como lidar com esse setting aberto, porque interfere e você precisa estar habilitado com manejo, com gerenciamento desse caso, né? Eu acho isso de extrema importância. O diálogo com a família, né, que é o segundo ponto que nós citamos. Diálogo da família, porque esse paciente ele tem uma família. A partir que terminou o contrato, o tratamento, ele volta, né, ele volta com essa família. E voltando com essa família, no período do tratamento, você precisa ser a ponte entre família e paciente e família. Por que eu digo isso? Porque no sentido de que você precisa, o paciente precisa entender o contexto familiar, e vice-versa, familiar entender o contexto paciente, né? Porque aí no lado do paciente, no lado da família, nós temos aí a codependência, né? Porque não pode deixar passar. Porque se você trata só desse paciente, na verdade essa codependência, assim que você deixar esse paciente com a família, volta de novo e se instalar tudo, devido à codependência que pode prejudicar. E prejudica. E muito. E para o paciente ele entender essa questão da codependência, de entender que ele pode viver, que ele pode ter uma vida em recuperação, que ele pode ter uma melhor qualidade de vida, compreender as dificuldades, buscar ajuda. Então, quer dizer, ele tem um interlocutor entre a família e entre ele, que é o AT. Né? Então eu acho que é importante a família saber quais são os trabalhos que estão sendo feitos, né? O paciente também saber o que vai ser trabalhado, qual que é a estratégia. Acontece muito, né, nessa questão de que às vezes você atende o paciente e passeia com ele, vai e volta, e a família fala: eu não vi você fazer nada. É muito comum isso. E, na verdade, a família precisa entender que o sair, o estar junto, já é terapeuticamente está sendo trabalhado, né? É hábito. E hábito não é da noite para o dia. Parece muito simples. Eu vejo muito dos meus atendimentos, a família fala: mas você só acompanhou no cinema, só isso? Quer dizer, não é só acompanhar, é fazer alguns questionários, fazer algumas perguntas, fazer ele ter contato com algum sentimento, trabalhar aquelas emoções para que ele tenha habilidades e ferramentas para lidar com o dia a dia. Porque no decorrer do seu cotidiano voltam sentimentos e emoções que lembram essa questão da dependência para ele, e você precisa trabalhar isso. Às vezes só estar com ele já é o suficiente para um tratamento para ele. Para a família pode ser que não. Ou até mesmo o paciente veja: mas você está me acompanhando porque eu não preciso de babá. Na verdade, não é que você precisa de babá. Você não é uma babá. Você só está ali para dar apoio emocional, né, e profissional nos momentos que ele precisa. Né? Quando ele começa a ver isso, a família vê isso, é porque alguma coisa não está sendo trabalhada de acordo com o tratamento. Né? É muito comum isso. Então, olha só a importância do profissional em relação do diálogo com a família e com esse paciente. Né? Dá para se
destacar aqui bastante acontecimentos e casos que isso é comum. Eu imagino que na de vocês também acontece isso. Então, o profissional precisa estar atento a essas coisas e como dialogar com a família e como dialogar com esse paciente. Né? E a terceiro item, né, que é a questão de trabalho em equipe. Olha a importância. Mesmo você, né, AT, que trabalha sozinho, né, que não tem equipe, que não tem empresa, você recebe, esse seu paciente, na verdade, ele deve ter um acompanhamento medicamentoso, que é por um psiquiatra, né? Ele deve ter um acompanhamento psicológico, né? Ele deve ter um acompanhamento de TO, né? Ou qualquer outra coisa, dentista que seja, qualquer outro profissional que ele esteja trabalhando, você precisa trabalhar com esses profissionais também em conjunto. Você precisa entrar em contato com eles. Você precisa fazer com que esse trabalho seja multidisciplinar. Por quê? Para todo mundo chegar no mesmo objetivo, ter o mesmo objetivo. Porque o que ele conta para você, ele pode contar para o outro profissional. Né? Para o psicólogo, para o médico, para o dentista, para o TO. Então, precisa ter esse contexto, precisa ter essa discussão. Você precisa entrar em contato. Isso é para quem trabalha sozinho, individual. Geralmente, também temos o profissional, aquele que é chamado por uma equipe, né? Que é chamado por uma empresa de acompanhamento terapêutico, na qual ele só vai designar o quê? Regras. Né, o que foi elaborado em relação à equipe, e ele vai acompanhar esse paciente durante algumas horas ou dias, né, e cumprir com aquele protocolo medicamentoso, se ele tem que tomar remédio, escrever no fichário dele o acontecimento do dia, para que outros tenham conhecimento de o que ocorreu naquele dia, né, no prontuário, desculpa. Então, eu acho que quando você trabalha isoladamente ou sozinho, você precisa ter essa visão, né, do profissional, que você tem outros profissionais que podem te ajudar. E todo mundo ter o mesmo. Porque nós estamos lidando com um paciente que uma das características dele é manipulação. Né? Então é importante você ter essa postura de ter esse olhar. E quando você é contratado, também de estar discutindo com essa equipe a questão do dia a dia desse profissional, desse paciente, desculpa. Então, a escrita no prontuário, os acontecimentos, se ele está tomando o remédio ou não, se ele tomou o remédio ou não, né? O gerenciamento de caso, que nós chamamos, né? Ou acompanhamento, né? Que seja, a questão de ir em exames médicos, que geralmente ele está vindo de uma internação, precisa fazer exames médicos para ver como está esse organismo, né? Então, agendar, ter as atividades, o cotidiano dele, se ele trabalha, acompanhar como que ele faz, né? Então, tudo isso é o quê? O AT vai trabalhar de acordo com o que está escrito com aquelas normas que foram estabelecidas com a empresa. Quando você é contratado em fazer isso. Então, olha só, 3 pontos importantes, né? Nós estamos falando do setting aberto, né? De você ter essa clareza, essa segurança de como trabalhar isso num setting aberto, que não é fácil, né? Você ter a questão do trabalho, do diálogo com a família, com esse paciente, né? E o terceiro ponto, que é a questão do trabalho em equipe. Olha a responsabilidade e a importância que tem esse profissional quando ele busca essas 3 alternativas, né? Essas 3 características, me desculpa. Então, quer dizer, isso potencializa mais a questão do tratamento, você tem mais resultados nesse tratamento. Então é importante que você busque, né, para seu aperfeiçoamento essas características. Faça, aprenda. Eu acho que de grande importância. Eu costumo ter um texto interessante de um autor, eu vou ler aqui, né, porque é do D'Ameto, 1972. Teoricamente, é acompanhar o paciente, é estar junto, né, verdadeiramente em qualquer hora, é incentivá-lo a atividades construtivas, né, reprimi-los em atividades destrutivas
e ampará-lo na hora da sua angústia, né? É muito rico, né, esse autor, quando ele fala essa parte dessa escrita dele, dessa autoria dele, dessa fala, porque olha só a importância que tem desse profissional estar ali, né? Incentivar quando tem que incentivar, reprimir quando precisa reprimir, porque isso faz parte, porque você está tirando hábitos antigos desse paciente, e ele precisa entender isso. É você que vai fazer, porque a família já não tem às vezes condições, já está desgastado, é o profissional que acaba fazendo isso, então você tem que deixar isso bem claro. Então olha só, estar com ele em todos os lugares, até mesmo nas angústias, que nós vamos falar mais adiante, a questão da empatia, né? Então, D'Ameta é muito rico nessas palavras quando ele traz essas informações, né? A fundamentação teórica que é baseada nesse acompanhamento terapêutico, na verdade, existe várias formas, várias técnicas, né? Se você for ver aí tem bastante, mas vou citar aqui algumas, principalmente na psicanálise, que compete bastante no acompanhamento terapêutico. Você tem a psicanálise como winnicottiana, lacaniana, bioniana, né? Que são 3 autores fantásticos da psicanálise que ajudam na questão do acompanhamento terapêutico. Cada caso é um caso, eu digo. A questão do comportamento cognitivo, né? Outra abordagem. Até a fenomenologia também ajuda. Então, você precisa entender, ter estudos em relação a isso. É importante você saber, né, o que está sendo feito e entender também teorias para você praticar. Claro, você precisa ter um conhecimento de quem é esse seu paciente, como você vai fazer a estratégia, como que você vai fazer a abordagem e o gerenciamento desse caso. Eu acho que é fundamental essa questão das fundamentações teóricas, né? O que mais desse profissional? Eu acho que o profissional de AT, ele precisa, basicamente, né, para que ele trabalhe, ele precisa ter uma espiritualidade, né? Porque é um dos pilares importantes, né, que te mantém aí um pouco, vamos dizer, sóbrio. Em que sentido eu falo isso, né? Porque o nosso paciente, a maioria das vezes, não tem o pilar da espiritualidade. Eu acho que você precisa buscar o seu, não sei qual você escolhe a sua religião, mas que você busque isso para você fazer uma recarga de energia para você. Eu acho que isso é importante para o profissional buscar a sua espiritualidade, a sua religiosidade. Um outro item que eu acho importante é você ter uma supervisão, ou você ter um grupo de ajuda, um grupo que você possa discutir os seus casos, que fique ali também na questão ética, tem que tomar cuidado com isso, mas que você tenha uma supervisão ou faça uma psicoterapia, porque a demanda do profissional não é fácil. A demanda desse profissional de ficar horas ou dias requer um desgaste físico e mental. Então, você precisa sim buscar a questão de um profissional que possa te orientar para você ter uma saúde melhor, principalmente física e mental, porque é um desgaste imenso. Como eu estava falando da questão do setting aberto, do lidar com a família, do lidar no dia a dia, no cotidiano e com a equipe. E a demanda maior ainda é estar com esse paciente, porque a qualquer momento ele vai estar sempre querendo fazer do jeito dele, do modo dele, no sentido de que velhos hábitos. Claro que tem importância que ele seja fazer do jeito dele, porque é mais fácil, mas tem velhos hábitos que não dá certo. Então você precisa reprimir em relação a isso. É o que eu quero dizer em relação quando é do paciente. Mas é importante, voltando aí, é importante você profissional, ou eu profissional, buscar essa supervisão. Como eu tenho uma supervisão, como eu tenho uma equipe de discussão, eu busco com certos profissionais discutir certos casos, né? E isso é de grande valia. Você busca, porque às vezes você não enxerga aquilo que o outro está enxergando, e para melhoria dessa estratégia. Então acho importantíssimo esse conteúdo do profissional que trabalha como AT ter,
né, em relação ao acompanhamento terapêutico. Tá? Eu acho que basicamente a questão do AT é isso. Em relação ao que foi pedido aí, em relação da empatia, né, podemos dizer, né, que o que é empatia? Empatia nada mais é que a capacidade psicológica de você se colocar no lugar do outro, né? Isso é de grande valia. Não confunda empatia com simpatia, tá? Para você ter uma ideia, simpatia, eu vou dar uma lida aqui no que eu busquei. A simpatia é uma resposta intelectual, né? Enquanto a empatia é uma fusão emotiva, né? Enquanto a simpatia indica uma vontade de estar na presença do outro, né? A empatia faz brotar uma verdade de compreender e conhecer a outra pessoa. Eu acho duas coisas muito importantes: a empatia e a simpatia. Quando você vai diante desse paciente, né, você primeiro precisa ter a simpatia, porque se o santo não bate, se as coisas não forem, não vai dar certo, porque ele vai barrar tudo. Então, eu acho que precisa primeiro ter essa questão de que ele quer um tratamento e ele tem uma simpatia em relação a você. Agora, a empatia do profissional em relação ao paciente é de extrema importância. Porque se você não se colocar no lugar dele, daquela fase que ele está passando, daquela dificuldade que ele está, né, e você precisa atribuir as tarefas que ele tem daquele dia, você não consegue resultados. Então, esse colocar no lugar dele é muito importante, né? Eu vou dar um exemplo de um paciente, né, que há muitos anos eu tinha ele como acompanhamento terapêutico, né, e de uma das madrugadas toca meu telefone a família, no sentido de que, olha, venha porque nós achamos 5 pinos de pinos de cocaína no vazio, né? Eu me troquei, fui no caminho falando assim, putz, né? A casa caiu, por que ele fez isso? Essa família não sabe lidar com isso, deve estar gritando. Quer dizer, rolou aí, além disso, uma contratransferência, né? No sentido de que, pô, não estão cuidando, né? Não deixei as tarefas e ninguém está fazendo, né? Então, isso é importante, a questão da contratransferência. Chegando no local, vendo a situação desse paciente, dessa família, né, totalmente transtornada ali do ocorrido, né, e você acolher essa família, acolher esse paciente, né, e fazer uma averiguação mais ainda profunda dentro desse ambiente onde ele está, encontrar mais ainda uns 100 pinos vazios, né? E olhar para esse paciente e ver que a expressão dele é: me ajuda, porque não estou dando conta. Isto é uma simpatia. Desculpa, uma empatia. Por quê? A empatia é eu me colocar no lugar dele, de que aquele momento ele precisa ser acolhido, não tem o que fazer. Ele sabe de todo aquele transtorno, ele sabe do que está acontecendo. Então essa empatia nesse processo é de tentar averiguar o máximo possível, limpar essa casa, acomodar essa família, coloquei para descansar, fomos nos encontrar no dia seguinte e o que aconteceu? Ele volta até mim e fala: você me leva para uma internação? Porque aqui fora não está dando. Olha só o trabalho que a questão da empatia te valoriza nessa questão, né? A questão do manejo, a questão da situação, lidar com a família, o estresse, aquela coisa toda, e você ter o profissionalismo de acolher numa madrugada essa situação. Então, a importância que tem, né, esses contextos da simpatia, da empatia, da transferência e da contratransferência. Isso é muito válido, é muito importante, muito rico para esse profissional. Eu costumo dizer que o profissional de AT, ele nada mais é do que os olhos da equipe, né, ou os olhos do tratamento, a estratégia, né, que você vai poder lidar com isso. Então, fico feliz de estar aqui contribuindo com vocês, aprendendo também. Fico à disposição para maiores esclarecimentos e espero que tenha ajudado vocês. Um grande abraço, obrigado, até mais.